Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver aqui o nosso último algoritmo de ordenação que vamos ver nesse semestre. Devido ao nosso tempo do semestre já ter acabado e nessa pandemia e na situação de regime especial de estudos aí, nós conseguimos pelo menos fechar a, a parte obrigatória da ementa, tá? Vamos terminar aqui com Quicksort. E, bom, aqui está o livro, o capítulo 7 do Cormen, tá? Que eu coloquei lá no Siga para download. Ah, ele faz uma análise extensa do Quicksort, começando por uma análise intuitiva, depois nas outras sessões ele vai fazendo até a parte da análise de complexidade e entrando no funcionamento dele mesmo. Mas aqui uma visão geral, ó, ele fala que o quicksort, no pior caso, ele é n ao quadrado, tá? Esse n2 aqui é n ao quadrado dele, com um arranjo de entrada de n números, né? E apesar desse tempo de execução lento, para o pior caso, muitas vezes o Quicksort é a melhor opção prática para a ordenação, devido à sua notável eficiência na média. Seu tempo de execução esperado é n log de n. E os fatores constantes ocultos na notação n, q log n, qn log n, são bastante pequenos. Ele também apresenta a vantagem de ordenar no lugar, ou seja, em place, tá? Sem memória externa, e funciona bem até mesmo em ambientes de memória virtual. Daí ele fala dos capítulos aqui, né, mas aqui ele faz uma descrição geral, tá? O Quicksort como ordenação por intercalação aplica o paradigma de divisão e conquista também, assim como o Merge Sort. Introduzindo na seção, né, 2.3.1. Devemos seguir o processo de 3 etapas do método de divisão e conquista para ordenar o subarranjo. E daí aqui ele, né, faz aquela nomenclatura que às vezes é um pouquinho ruim de observar, mas aqui eu tentei dar uma simplificada para a gente entender bem. Então vamos aqui, né? Ah, nós vimos aqui a complexidade dos anteriores, né? A complexidade no pior e no melhor e no caso médio dos anteriores. Na verdade, no melhor caso tem diferença, né? Mas aqui é o pior caso. O merge sort, no pior caso, ele é n log de n. E o quicksort, no pior caso, ele é n ao quadrado, ou seja, um algoritmo quadrático. E no caso médio, ele é n log de n, ou seja, ele se equipara ao merge aqui e se equipara aos demais aqui, né, nos piores casos. Mas, na média, ele ganha de todos, tá? Desses que a gente viu anteriormente. Ok? E assim como o merge sort, o quicksort usa a divisão e conquista, como a gente viu ali no CORM. Portanto, ele é um algoritmo recursivo. A gente viu que divide-se em duas partes, a entrada, uma primeira parte até o meio, ou no caso aqui no quicksort a gente chama de pivô, tá? Pivô. E ele não é bem o meio, não. A gente vai ver aqui como é que, ou em inglês, em português, né, assim mesmo, pivô. O modo como o Quicksort usa divisão e conquista é um pouco diferente de como o Merge Sort faz. No Merge Sort, no passo da divisão, não faz muita coisa, ele só divide lá, né? Quando vai combinando, quando vai juntando, quando vai fazendo o merge, né, que ele faz a mágica acontecer, a ordenação de fato. O quicksort é diferente, né, que ele fala que é até o oposto. Todo o trabalho acontece na etapa de divisão, ou seja, na hora que você define o pivô, você ordena, tá? Vamos ver isso na implementação. Na verdade, o passo de combinar no quicksort não faz absolutamente nada. Então, o Quicksort tem duas outras diferenças em relação ao Merge. O Quicksort funciona localmente, né, como a gente viu. Em seu tempo de execução, no pior caso, é tão ruim quanto das ordenações por seleção e inserção, por exemplo. Mas seu tempo de execução médio é tão bom quanto o Merge Sort, n log de n. Então, por que pensar em quicksort quando o merge sort é pelo menos igualmente bom, porque o fator constante oculto na notação grande θ aqui, né, do quicksort é muito bom. Esse θ aqui é o do caso médio, tá? Na prática, o quicksort tem
desempenho melhor que o merge sort e é significativamente melhor que os algoritmos de seleção e inserção ou do bubble sort. Então vamos aqui para o nosso exemplo aqui gráfico para a gente entender o funcionamento e depois nós vamos ver o pseudocódigo e implementar. Basicamente, pessoal, o Quicksort ele parte da premissa que um array ordenado, vou botar aqui um array ordenado, pequeno que seja, mas ele está em ordem crescente, né? 15 e 20. Dá esse exemplo aqui. Quando você pega um número qualquer desse array, o lado direito dele é maior que ele e o lado esquerdo dele é menor. Esse é o princípio do merge sort, ele se baseia daí. A gente viu que ele é como se fosse até da árvore binária, né, de busca, no caso. Essa é a ideia inicial. Então, a ideia é você fazer isso, né, com um vetor desordenado. Então, você define um pivô para você partir para poder comparar. O que você vai falar? Cara, eu vou, ao final de uma passada do meu algoritmo, esse carinha vai entrar nessa situação aqui. Ele vai encontrar a posição dele no vetor, basicamente. Então, ele vai encontrar a posição dele no vetor, suponhamos que seja aqui, e os números desse meu conjunto que são menores que ele, por exemplo, o 1 e o 2 vai ficar, então, ó, 1 e o 2, não necessariamente ordenado, eles podem até ficar assim na primeira passada do meu algoritmo, mas eles vão estar à esquerda do meu 3. E à direita do 3 vai entrar o 4, pode entrar assim, ó, desordenado. Não é necessário. Tem 4, 4, 5, 8 e 7. Então, 5, 4, 4 já fez, eu vou botar o 8 e o 7. Tá? Então, a ideia é essa. E o que sobrou para mim? Um conjunto à direita que é maior do que o meu pivô e um conjunto à esquerda que é maior que o meu, que é menor que o meu pivô. Ou seja, o 3 ele está na posição final dele do arranjo, né? Aqui, digamos que aqui são os índices. Tá? Deixa eu parar aqui que estão me ligando. Só um momento. Então esses aqui são os índices e o 3 ele vai ficar nesse índice para sempre aqui no final. Já está na posição final dele do vetor ordenado. Tá? Daí vai passado a parte menor e a parte maior aqui para o algoritmo de ordenação novamente. E ele vai fazer essa mesma jogada com os restantes das duas partes, né? E ao final você tem o vetor ordenado. Então vamos ver passo a passo como é. Agora vamos percorrer. Opa, escrevi errado aqui array separando os elementos que são menores que o pivô para a esquerda e os que são maiores para a direita. Então a gente fala que o pivô inicia do final aqui. Então, os elementos aqui, para uma visão mais gráfica, os elementos que estão antes da barra laranja são menores que o pivô. Eu escrevi tudo errado nesse slide. E os elementos que estão entre a barra laranja e antes da barra roxa são maiores que o pivô. E os elementos que estão depois da barra roxa foram que ainda não foram analisados. Ou seja, é iniciado dois contadores para você ter controle. No sentido seguinte, você vai pegar o primeiro elemento aqui, vai comparar com o pivô. Se ele for menor ou igual ao pivô, você anda para o i, digamos assim. O j sempre vai andar, em toda a iteração o j vai andar, como se ele fosse indo o contador para percorrer todos. Tá? E como ele anda, quando ele... Por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro caso, essa é a ideia. Tem dois contadores, né? Aí você compara. O 4 é menor ou igual que o pivô, que o 3? Não, ele é maior. Então, você só anda o j. Né? Fica onde está, não faz troca de elementos nem nada, você só anda o j. Anda a barra roxa, no caso. Ou seja, os que estão
aqui são os maiores que o 3. MA, vou botar aqui, maiores que o 3. Vamos botar aqui o símbolo de maior, né? E beleza, vamos para o segundo elemento. E aí ele vai analisar o J tá aqui, né? Basicamente, o J tá aqui. Ele vai pegar a rei J é menor ou igual, é menor. Só anda o J. O J agora tá no 2 aqui, ó. Já analisei os anteriores. Tô analisando o 2, ele fala, o 2 é menor ou igual ao pivô? Ele é menor, ou seja, sim, né? Ele deu sim para condição, troca com o elemento da barra i e incrementa o i. Ou seja, o i ele está bem aqui assim, ó, e ele vai trocar com esse elemento, jogar o 2 para lá e o 4 para a posição dele. Vai ficar dessa maneira. Ó. Perceba que houve uma troca aqui de posições. Ah, por que, que você já não vai comparando, vai botando o 3 no lugar dele? Não, a ideia do Quicksort para ganhar tempo e efetividade, digamos assim, eficiência, você organiza os elementos todos para menor ou maior que o pivô e depois a última coisa que você faz é colocar o pivô no meio desses dois grupos separados, entendeu? E você vai fazer isso controlando com o I e o J. No caso, ele vai entrar no I, né? A gente vai ver aqui com calma. Ou seja, então eu vou colocando, ó, andei com o J. O que está para cá é menor que 3, o que está para cá é maior que 3 e o que está aqui não foi analisado ainda. Então, incrementa o I. O J, desculpa, incrementa o J, barra roxa. Andei, não é menor, fica onde está e esses carinhas vão entrando como maiores que 3, entendeu? É uma sacada muito boa que essa pessoa que implementou, que criou esse algoritmo teve. Aí, aqui eu já fui pro 1, ó. O 1 é menor que 3, ou seja, ele vai trocar com quem? Com o I que já, né, já está apontando para um carinha que é maior que o 3. E daí eu troco ele de lugar e ando a barra roxa, ele vai entrar. Né? Ele vai ficar dessa maneira aqui, menores, maiores que 3 e não analisados ainda. O resto que eu for analisar, ó, é tudo maior que meu pivô, então ele só anda com a barra roxa. Tá? E ao final eu tenho esse caso aqui, né? Cheguei o J no meu pivô, ou seja, eu já analisei todos os elementos anteriores, já estão. Olha onde é que está o meu I. O meu I ele está marcando aqui, ó, no primeiro, digamos, no primeiro elemento que é maior que o 3. Ou seja, se eu trocar eles de lugar, o 3, né, vai pegar esse lugar aqui que é o I, né, o I está apontando, e o 4 ainda vai manter na ordem dos maiores e os menores. E daí eu meio que eu não vou analisar mais esse cara, eu vou mandar esse lado pro Quicksort novamente e esse lado pro Quicksort novamente, semelhante ao merge sort, tá? Aí, então, ao final chama-se recursivamente a função Quicksort do início até o pivô menos 1 e do pivô mais 1 até o fim. E daí, no retorno, ele vai retornar sempre, ele só retorna o pivô, né? Ele não vai fazer mais nada. Quando ele vem do retorno, ele não executa mais nada. Na junção, ele não executa mais nada. O merge sort, quando retornava, ele fazia muitas coisas. Aqui não, ele faz na ida, digamos assim, tá? Olha aqui o pseudocódigo. Então, aquela condição para ver se o início é menor que o fim. Se o início for menor que o fim, você calcula esse que seria o pivô, utilizando uma função partition, que é clássico, particionamento, tá? Do quicksort. E daí, o particionamento que faz a ordenação de fato, ele vai calcular o pivô sempre. E daí, para que ele calcula o pivô? Para ter o controle, ó, do início até o pivô menos 1 mais o fim. O R aqui é o fim. O P é o início, o R é o fim. Aqui esse código vem lá do Cormen, tá? Lá do Cormen. E o que a função partition faz? Ela pega o elemento, digamos assim, ele fala do fim aqui, é como se fosse o delimitador, tá? O fim. Ele vai usar aqui para fazer
aqui é como se fosse o pivô de fato, tá? O 3 aqui, ó, esse x, ele calcula como se fosse esse carinha aqui, tá? No algoritmo do Cormen. É isso que ele faz aqui. O i é p menos 1, ou seja, ele pega aqui um elemento anterior, é o início, tá? Ah, ah, eu não sei por que ele chama p aqui, porque eu quero o início, então é mais ou menos para ir para zero, tá? Lá no livro ele deve começar por 1. Aí o j vai começar a andar, essa é a barra roxa, né, que a gente falou. O i é a barra laranja e o j é a barra roxa. Ele vai de P, ou seja, do início, até o R-1, até o final. Se o j que você está comparando, ele é menor ou igual ao pivô, faz a troca. No caso, ele incrementa o i, ele incrementa antes aqui, né? E faz a troca do i com o j, lá que a gente viu. Ou seja, esse primeiro for aqui, ele vai fazendo as trocas, né, entre os elementos para ficar um do lado esquerdo menor, do lado direito maior. E ao final disso, quando ele chegar ao final, que ele vai chegar até o R, né, menos 1, e no última posição o R está lá, o nosso pivô inicial, ele vai atualizar o pivô. Ele troca, né, com o I mais 1 com o valor do R e retorna o próprio I. Daí ele retorna para cá. O retorno da partição é o P do pivô aqui, que ele chama de Q, né? E você faz com a metade até ele e a menor e a metade maior. E assim por diante. Vamos ver aqui no código. Vai ficar mais claro, né? A gente tenta sempre clarear aqui as ideias do que a gente está estudando. Então eu vou aqui, na verdade, eu vou criar aqui o Quicksort, né? Vou botar aqui o nosso quinto algoritmo. Abrir aqui no nosso editor. E aqui eu vou para o Quicksort, tá? Deixar aqui tudo no arquivo correto. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar. Opa, tá bem grande, né? Um pouco ruim até de ver. Eu vou diminuir um pouquinho, vai ficar melhor para ver aqui. Tá? O nosso merge estava sendo, ó, o merge estava sendo a gente vai, ó, aqui ele chama função imprimir, e aqui a gente vamos mudar para quick, né? Quicksort. A chamada vai ser a mesma, tá? Manda o array com o início e o fim, né? Então, o nosso void quicksort aqui vai receber o array de inteiros. Opa. Opa, tô viajando aqui, hein? Bota aqui um array aqui, né? E um int de início, um int de fim. Tá? Vou escrever assim para ficar bem claro. Por enquanto não está retornando nada, né? Mas está chamando a nossa. Se a gente executar, ele vai estar os dois desordenados. A nossa entrada, né? Está desordenada. Vamos então, a gente busca a ordenação dessa segunda impressão aqui. Então o que a gente começa fazendo? Vamos pegar aqui o pseudocódigo do livro, né? Se o início for menor que o fim. A gente pode fazer o contrário, né? A gente pode fazer algo, a gente pode fazer assim, o jeito que ele está fazendo. Lá ele está fazendo assim, ó. Se o início for menor que o fim, ele faz alguma coisa. Então vamos fazer assim, né? Para seguir bem o algoritmo. Se o início for menor que o fim, o pseudocódigo aqui, eu crio um carinha chamado pivô aqui, chamar de P, tá? Vou chamar de P para ficar mais fácil para implementar. Então
int p, não, vou chamar de pivô, né? Pivote. Pivô, ele vai chamar uma função chamada partition, tá? Para seguir o partition, que vai mandar para lá o array, o início e o fim. Vamos olhar aqui no pseudocódigo. Ó, aqui, ó. Partition, array, início e fim. E depois ele chama o quicksort para as duas metades, né? Que duas metades são essas? Então ele chama recursivamente o quicksort, passando o array para a metade do início até o pivô menos 1, tá? E chama de novo o quicksort, passando o array com o pivô mais 1 até o fim. Beleza, show de bola. Percebo que, ó, no retorno desses caras, ele não faz mais nada, ele vai sair da função, mas essa é a base. Quando é recursivo, fica bem compacto, né? Fica até mais fácil de ler aqui o que está sendo feito. O que está faltando? Implementar o partition. Então a gente vai implementar aqui em cima para não ter problema com referência, né? Partition. E ele retorna, bom, ele recebe o que? O início e o fim. Ele recebe então isso aqui, ele recebe essa mesma chamada aqui, tá? Ok, que ele tá dando um erro aqui? Ah, é um vetor e... bom, por enquanto tá ok. E beleza, o que a gente precisa fazer? Aqui então, o partition é a mais complexa, né? Ele inicia, aqui ele está pegando o fim, ele está pegando o final. O fim meu eu já estou mandando. Vamos seguir essa lógica aqui e vamos ver se vocês entendem do código aqui direto. Então, nós vamos declarar o i, que seria a barra laranja lá do nosso né, os que vão estar para cá vão ser menor, o que vão estar aqui entre o fim e a barra, entre a laranja e o roxo vão ser os maiores que o pivô. Então eu preciso meio que de dois contadores. Eu vou pegar o i, ele vai começar do próprio início, tá? O índice inicial. O i é o primeiro elemento e ele começa do índice inicial, né? Ele vai ser incrementado no momento propício. Aí eu vou fazer um for para percorrer o meu arranjo, declarando aqui um j, né? Declarar aqui fora para manter o padrão do URI. J inicia com qual valor, né? O j ele também vai iniciar no início, né? No início aqui, para ser semelhante a esse slide aqui, ó. Esse slide aqui. O i e o j iniciando aqui. Quando eles estão anteriormente, aquele equivale a esse carinha aqui, tá? O primeiro elemento, o início. Beleza? E eu estou naquele slide ali. Eu vou o j ele vai percorrer até o fim, né? Até o fim. No caso, o fim não entra, né? Ou seja, ele vai até o penúltimo elemento mesmo, tá? Eu preciso fazer assim para ele conseguir fazer a comparação com o penúltimo e o último, né? Ou seja, se eu quiser acessar o último mesmo, eu acesso pelo fim. E o j vai de início até o antepenúltimo. E j++. Beleza? Tenho os meus tenho as minhas duas barras, né? Então, a barra laranja e a barra roxa vão começar a andar. A gente viu que quem começa andando mesmo, daí na verdade eu vou fazer o seguinte, vou entrar o for e vou andar com a barra roxa depois que eu fizer essa comparação. Que comparação? Pego o elemento daí, no caso o j, tá? Pego o elemento do j e comparo com o 3. Se ele for maior, eu ando, a barra roxa sempre vai andar, né? Se ele for menor que o 3, vai andar as duas barras. Se for maior, só anda a barra roxa, para eu ter essa condição aqui. Então, é isso que eu faço. Eu faço um if,
recupero os meus elementos aqui, né, o meu array. Vou comparar o quê? Vou comparar o próprio j, que eu falei, né? Eu vou comparar o j. Se ele for menor ou igual ao quê? O elemento na posição fim. A gente definiu que o nosso pivô inicialmente é o último elemento, tá? Então estou comparando com ele. Beleza. Se ele for menor, eu faço uma troca, vou botar aqui troca, entre o I e o J, né? Se ele for menor, a gente vai trocar. A gente não troca o pivô com. Não, a gente troca o I e o J. No caso, não foi esse caso aqui. Só andou, ele era maior, então ele não entrou nesse if. Mas eu vou escrever aqui e, na verdade, eu vou fazer assim, o I e o J. E eu vou fazer uma função de troca aqui em cima para ficar bem limpo o meu código, tá? Void, função de troca, vai receber o array, um I e um J, tá? Um I e um J. E a função de troca é aquela clássica que a gente cria um temporário, ele recebe o I. A gente fez tanta função de troca que a gente já sabe até de cabeça mesmo, né? O I recebe o array J e ao fim o array J recebe o temp. Função de troca clássica aqui de elementos no vetor, né? A gente troca os elementos passando os índices como referência. E aqui, cara, esse partition, porque ele está dando um erro aqui. Não posso para inicializar uma entidade do tipo int. Ah, tá. É porque o partition ele não vai ser void, ele vai ser um inteiro, tá? Ó, o partition é um inteiro. Void é só o quick e o troca. Tava incomodado com aquele negócio, era por causa disso. Tá, então beleza, ó, fiz a minha função de troca, eu vou trocar os elementos somente se o J for menor do que o meu pivô temporário aqui, digamos assim, né? Por que temporário? Porque eu estou atualizando o meu pivô aqui, né? O retorno dessa função. E eu faço o quê? Se ele for menor, ele vai cair nesse caso aqui, ó. Qual é o primeiro menor nosso aqui? Aqui, ó. Olha, ele caiu aqui. O meu J é menor do que o meu pivô. Tô nessa linha bem aqui, ó. O meu J é menor do que o meu fim, né? O meu que tá por último. Então eu troco o I com J. Olha aqui. Eu troco o I, que é o 4, com o J, que é o 2. O 4 foi para lá e o 2 foi para cá. E daí eu incremento o I e eu tenho aquela ideia de os que tá para cá é menor que 3. E esse que está para lá é maior que 3, tá? Então, é isso aí. O que eu preciso? Incrementar o I. Eu preciso incrementar o I aqui mesmo. Depois que ele faz a troca, eu incremento o I, tá? Boto um I++ aqui. E daí, agora, os meus carinhas, eles estão todos sendo incrementados. E percebo que o J, ele é sempre incrementado a cada passada, né? E, bom, eu faço esse for aqui para fazer isso. No final eu vou ter a posição do I, onde eu vou agora poder fazer a troca de posições passando o array. E eu vou passar o que? O I e o meu fim, o meu último elemento, que é, digamos, é aquele caso aqui, ó. Esse caso aqui. Depois dele passar o for todo, eu vou ter o meu vetor nessa posição aqui, nessa condição. E daí basta eu botar o pivô para o lugar do meu i. Tá? Por isso que ele faz a troca com o i. E aí eu passo o i e o j, ele trocou, e eu retorno
o próprio i, que é a posição, né? A posição do meu pivô. Eu retorno a posição do meu pivô, porque eu vou usar esse retorno agora aqui, ó. Ele retorna o pivô e ele já entrou pro lugar dele. Ele só vai trabalhar com o menor e o depois dele, né? E é isso. O Quicksort é essa maravilha aqui, que a gente viu a parte gráfica e vamos ver se ele vai funcionar, né? Se não funciona, talvez pode não funcionar às vezes. Mas se a gente fez tudo direitinho, eu acredito que vai funcionar. Vou rodar aqui. E olha, rapaz, a minha tecla aqui tá lá. O deu certo aqui a ordenação, tá? Vamos ver se com números iguais ele ordenaria também, né? Vou botar aqui o 5 aqui, só para ver se... Vou rodar aqui. Tá aí, deu certo também. Números iguais ele deu certo. Então, é isso. O Quicksort, ó, vou centralizar aqui. No caso, a gente dividiu em 3 funções, mas as 2 funções principais são essas, tá? Essa outra troca é a função clássica aí. Ok? Show de bola. Então, até os exercícios para vocês resolverem. Abraço.